eu sou a Mari Trevisan e na nossa aula de hoje a gente vai começar a confeccionar a nossa boneca Lulu, tá? Eu já estou com a base da minha primeira boneca aqui pronta. Eu sempre faço duas bonecas, tá? Então, a primeira base de uma que eu ajustei a receita, né? Que eu adaptei, que é uma receita minha de uma boneca pequena para uma boneca grande. Então, eu já tô com a base da primeira pronta. E eu tenho algumas observações para falar sobre esta boneca, tá? Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você sobre essa boneca. Essa boneca que está aqui na minha mão, eu estou fazendo com o fio amigurumi, tá? E com a agulha número 3. A boneca que eu vou confeccionar com vocês no vídeo, eu vou trabalhar com o fio Paris da Círculo, tá? É uma lã, na verdade, a lã Paris da Círculo, e com a agulha de 3,5 milímetros, tá? Se vocês forem confeccionar com a agulha amigurumi, vocês terão uma boneca de 40 centímetros, que eu já medi a minha aqui, agora depois de finalizada, e ela tem exatamente 40 centímetros sem o cabelo, tá? Então, vocês terão uma boneca de 40 centímetros. Se vocês optarem por trabalhar com a lã Paris da Círculo, como eu vou trabalhar também, aqui tá a perninha, uma das pernas pronta. Ela terá 18 centímetros a mais do que com o fio amigurumi. Então, essa daqui terá 40 centímetros e essa daqui ficará com 55 a 58 centímetros, tá? Aproximadamente. No final, eu vou medir, vou dizer pra vocês, mas ela vai variar de 15 a 18 centímetros a mais no tamanho do que com o fio amigurumi, tá? Essa boneca é muito simples de confeccionar ela. Eu adaptei uma receita de uma miniatura de uma boneca minha e transformei ela numa boneca grande, tá? E eu vou trabalhar nessa boneca aqui só duas cores de linha. A mesma cor que eu vou trabalhar na roupinha dela, eu vou trabalhar no cabelo, porque eu vou trabalhar um cabelo coloridinho nela, tá? Então, assim, ó, ela é super fácil de fazer, ela não tem nenhuma costurinha, tá? Depois, no cabelo, a gente vai dar alguns pontinhos pra firmar o cabelo na cabeça, mas muito pouca coisa. Ela é toda feita em uma peça só, tá? O vestidinho também é fixado na boneca e ela tem as pernas molinhas pra ela sentar, tá? Essa boneca aqui já faz parte de um especial que eu vou começar aqui no canal. De todo esse mês de setembro, eu vou trabalhar peças para o Dia da Criança, tá? Então, eu tô fazendo essa boneca aqui baseada numa mini boneca, como eu falei, de uma ideia que eu tirei de uma boneca de pano da minha filha, tá? Um tempo atrás eu peguei a boneca de pano dela, transformei numa boneca pequenininha e agora vou transformar ela numa boneca grande, tá? Então, ela é muito gostosa de pegar, ela é uma boneca pra criança brincar mesmo, tá? E ela é super fácil de fazer, não é uma boneca cara, porque a gente faz ela com duas lãs, com duas linhas apenas, enchimento, olhinho de trava, então o custo dela também não é tão alto. É uma boneca que tem uma execução rápida, devido ao fato dela não ter costuras, eu consegui confeccionar essa parte dessa boneca aqui em um dia. Então, seriam 2 dias de trabalho para terminar tudo dela, porque ainda falta fazer o cabelinho dela. Um dia e meio, não diria 2, um dia e meio de trabalho a gente consegue fazer. Então, dá para produzir bastante peças até o Dia da Criança. Dá para vender num preço bem legal, dá para tirar um bom retorno em cima dela, ou até mesmo para presentear, porque ela fica uma graça. Como eu falei, ela é muito gostosa para criança brincar, porque ela é bem maleável. Então, assim, é uma peça mesmo para criança brincar. E nessa boneca aqui também, eu vou ensinar um novo sistema para deixar o pescocinho firme para quem não tem aquela espuma cilindra que eu uso pro pescocinho. Eu faço os vídeos aqui, muitas pessoas escrevem para mim, onde eu encontro, não tô conseguindo adquirir. Então, hoje eu vou ensinar outro jeito de fazer o pescocinho para não precisar da espuma cilindra, tá? Então, aqui a base da minha primeira boneca que estou mostrando para vocês, ela tá pronta. E agora eu vou começar minha segunda boneca, então, com a linha Paris e com o fio 4. Como eu falei que ela é uma boneca bem macia, bem gostosa de brincar, eu já vou fazer essa outra aqui com lã, pra vocês verem a diferença. E essa lã é uma lã muito gostosa de trabalhar e é uma lã muito boa. Ela tem uma textura é uma lã com textura de linha. Então, embora ela seja muito macia e gostosa de trabalhar, ela deixa o acabamento da boneca muito legal também.
Como essa eu fiz com fio amigurumi, o fio amigurumi é muito duro, ele cansa muito o braço e eu crocheto bastante. Eu vou intercalando essas minhas bonecas aqui, porque eu vou fazer mais de 2 bonecas, tá? Pra mandar pras lojas que eu confecciono. Então, como eu fazer várias peças, eu vou intercalando as lãs. Vou trabalhar com a lã amigurumi, com a linha amigurumi, com essa lã. Depois ainda vou fazer mais uma com a balloon. E depois daí eu mostro pra vocês a diferença do tamanho entre elas, tá? Mas então é a mesma receita. Nós vamos trabalhar agora, então, com essa outra linha aqui. Mas só para vocês saberem, então, os detalhes da confecção dessa boneca, tá? Então, espero que vocês gostem da aula de hoje. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, curtir, né? Esse vídeo é muito importante, se inscrever no canal, né? Toda semana a gente traz vídeos novos. Essa boneca eu vou dividir aqui em 4 vídeos, para não ficar muito cansativo. E para os vídeos não ficarem muito extensos, né? Fica mais fácil da gente aprender. E para começar, então, a confeccionar essa boneca, eu vou deixar pronto já os bracinhos dela, tá? Pra gente reservar, porque os bracinhos serão emendados no corpo, não terá costura, então eu já tenho que deixar eles prontos. Então, eu vou começar fazendo aqui um anel mágico. E dentro deste meu anel mágico aqui, eu vou colocar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fechar o meu anel. E agora, para cada um desses 8 pontos que eu tenho aqui, eu vou colocar um aumento, tá? Então, eu vou vir aqui já no pezinho do meu primeiro ponto. E vou começar fazendo 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. Então, nessa segunda volta aqui, eu faço um aumento para cada um desses 8 pontos. E no final dessa volta aqui, eu terei 16 pontos no meu trabalho. Finalizei a minha volta aqui, então, eu tenho 16 pontos. E agora, eu vou trabalhar da volta de número 3 até a volta de número 19, num total de 17 voltas de ponto sobre ponto. Então, aqui agora, eu só vou seguir trabalhando um ponto para cada um desses 16 pontos que eu tenho aqui, por 17 voltas, tá? Então, vamos seguir só subindo o nosso trabalho aqui de ponto sobre ponto por 17 voltas. Finalizei as minhas 17 voltas aqui, então, agora eu vou voltar, eu cortei o meu fio bege, tá? E agora eu vou voltar ao último pontinho aqui, porque eu vou trocar pra cor do vestidinho dela, tá? Então, aqui eu vou fazer a troca de cor, e a cor aqui que eu escolhi pra fazer a minha boneca com essa linha é a vermelha. Então, eu vou vir aqui, ó, vou puxar o fio vermelho no último ponto aqui, vou fechar com o vermelho. Essas 2 pontas aqui, depois eu dou um nozinho para elas não escapar e escondo lá para dentro. E agora, essa volta aqui, eu vou trabalhar ainda de ponto sobre os 16, só que agora com a troca de cor, né? Então, vamos fazer toda essa volta aqui de ponto sobre ponto. Finalizada a minha volta de número 20, agora na volta de número 21, eu ainda trabalharei sobre os 16 pontos. Porém, essa volta aqui, eu vou fazer toda ela em BOL, pegando aqui, ó, só a alcinha de trás do meu trabalho. Então, vou fazer os 16 pontos que eu tenho aqui, toda esta volta em BOL, tá? Então, vamos seguir trabalhando assim, ó, eu venho e pego só a alcinha de trás do meu trabalho e preservo a da frente. Vamos lá, então, assim, até o final. Finalizei toda a minha volta em BOL, agora da volta de número 22 até a volta de número 26, eu ainda trabalho sobre os 16 pontos que eu tenho aqui. Então, agora eu vou subir mais 5 voltas de 16 pontos, só aumentando mais um pouco o nosso trabalho na cor vermelha. Vamos lá, então, fazer 5 voltas. Finalizei as minhas 5 voltas aqui, então, de ponto sobre ponto, e agora eu cheguei aqui no final. Eu vou vir no próximo ponto, vou dar um ponto baixíssimo, mais um nozinho e vou cortar este fio, tá?
Este fio aqui eu já posso rematá-lo e guardar ele lá pra dentro. Então, eu vou só voltar aqui o meu fio e já vou guardar. Não preciso de fio para costura, porque eu vou unir a peça no trabalho, tá? Então, a gente não tem necessidade de deixar fio algum para costura. Como eu falei, não teremos costura na base dessa boneca. Vou guardar meu fio ali dentro. E agora, eu vou vir nessas alcinhas aqui que eu preservei em BOL e vou dar um acabamento na manguinha, tá? Então, eu vou pegar meu fio aqui, vou vir aqui, vou entrar aqui no pontinho, sempre embaixo do braço, né? Pra depois não aparecer o acabamento. Vou fechar um com baixíssimo aqui. E aqui mesmo, nesse mesmo pontinho, eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. Ponto baixo. E agora, eu vou fazer essa sequência aqui por todas as alcinhas que eu tenho aqui preservada em BOL, fazendo um ponto baixo para cada uma dessas alcinhas que eu tenho aqui, tá? Então, vamos só fazer essa volta aqui em ponto baixo. Cheguei aqui no final da minha volta, no último ponto baixo aqui, no último pontinho. Agora, eu vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto que eu trabalhei e vou fechar com um baixíssimo também para cortar este fio. Então, aqui eu fecho com um baixíssimo. Baixíssimo. Mais uma correntinha e faço o acabamento do meu fio depois com a agulha de tapeceiro, escondendo o meu fio, tá? Então, é só isso aqui também. E tá pronto o nosso acabamento da blusinha. Como eu falei, essa boneca é uma boneca muito fácil de fazer. É pra qualquer nível, tá? E eu tô com meus dois bracinhos aqui pronto. Nesses bracinhos eu vou pôr enchimento, tá? Porém, eu vou pôr enchimento só até aqui, aonde começa a minha cor vermelha. Eu vou botar enchimentos, mas não vou botar muito enchimento, eu vou deixar ele um braço bem maleável, como eu falei. Essa boneca é uma boneca bem fofinha, bem gostosa pra brincar, tá? Então, aqui, ó, aqui eu não tenho enchimento, eu só tenho enchimento aqui, um enchimento bem macio, bem gostoso, para que o braço depois tenha bastante movimento, as perninhas tenham bastante movimento, ela possa sentar, mexer bastante os bracinhos, tá? Então, vamos encher, mas não encher muito, tá? Então, aqui, ó, vou reservar os meus bracinhos, tá? Depois eu dou acabamento nos meus fios e coloco o enchimento nele. E agora, eu vou começar a confeccionar as pernas. Eu já tenho a minha primeira perninha pronta aqui, e agora eu vou confeccionar a próxima com vocês. E para começar a trabalhar a perninha dela, eu vou começar pelo sapato. E aqui eu já fiz um anel mágico com 6 pontos, tá? Nessa segunda volta aqui, após o meu anel mágico, eu vou trabalhar 2 pontos para cada ponto que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer um aumento em cada ponto e no final dessa volta aqui eu terei 12 pontos no meu trabalho. Na terceira volta aqui, então, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na quarta volta, então, eu vou trabalhar 2 pontos. Opa! Um, 2 pontos e um aumento. E no final dessa volta aqui, eu terei 24 pontos no meu trabalho. E aqui eu já vou começar a trabalhar com um fiozinho de outra cor para usar de marcador, mas quem preferir pode trabalhar com um marcadorzinho de pontos também. Então, trabalharei 2 pontos e um aumento por toda a volta. No final dessa volta, terei 24 pontos. Agora, aqui na quinta volta, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento por toda a minha volta. No final dessa volta, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Agora, na sexta volta, a gente vai desencontrar aqui os nossos aumentos para deixar esse fundo aqui um pouquinho mais arredondado, tá? Então, aqui a gente vai fazer só uma pequena mudança aqui no início da nossa carreira. Nós vamos fazer 1, 2 pontos e um aumento. E agora, a gente vai seguir trabalhando 4 pontos e um aumento por toda a volta, ó. 1, 2,
3, 4 pontos e um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência aqui de 4 pontos e um aumento até o final. Aqui no final vão sobrar 2 pontinhos que eu vou crochetar normalmente, tá? A gente só vai fazer essa pequena alteração aqui na sequência de aumento, só para que essa última carreira aqui dê um formato mais arredondado para nossa solinha, tá? Então, agora aqui eu sigo em 4 pontos e um aumento até o final. Me sobra 2 que eu crocheto normalmente. E no final dessa volta, eu terei 36 pontos no meu trabalho. Finalizei a minha volta aqui com 36 pontos. E agora eu vou para a volta de número 7, onde eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Porém, eu vou trabalhar essa volta aqui em BOL novamente. Então, aqui eu vou trabalhar toda essa volta pegando só a alcinha de trás do meu trabalho. Trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, num total de 36 pontos, tá? Então, vamos seguir em BOL até o final. Feita a minha volta aqui em BOL, agora eu vou para a volta de número 8. E da volta de número 8 até a volta de número 13, eu vou seguir trabalhando ponto sobre esses 36 pontos, tá? Então, aqui agora eu vou pegar normalmente o meu ponto, tá? E vou fazer agora aqui, então, 6 voltas de 36 pontos no meu trabalho. Vamos lá, então, trabalhar agora da volta 8 até a volta de número 13. Finalizada aqui minhas 6 voltas de 36 pontos. Agora, na volta de número 14, eu vou trabalhar a seguinte sequência. Eu vou começar trabalhando aqui 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, eu vou trabalhar 8 diminuições seguidas. Então, eu vim aqui, ó, na alcinha da frente, uma diminuição. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete e 8 diminuições. E agora, eu vou terminar essa volta aqui trabalhando um ponto para cada ponto que me restaram aqui, que são 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos. E o meu trabalho ficou assim. Agora, eu vou trabalhar mais uma sequência aqui. Na próxima volta, na volta de número 15, eu começo trabalhando 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 pontos. Agora, eu trabalho novamente 8 diminuições de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 diminuições seguidas. E eu termino essa volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. E o meu trabalho ficou assim, tá? Agora, eu vou cortar este fio vermelho, que eu não preciso mais dele por enquanto, e vou trocar para a cor de pele. Então, eu vou cortar ele aqui, vou pegar o meu fio cor de pele, pegar a pontinha dele aqui, e agora a gente vai começar a trabalhar com um tom de pele. Então, eu vou voltar ao meu último pontinho aqui, nas duas últimas laçadinhas, e vou fechar com a cor de pele. E agora, eu tenho 20 pontos aqui no meu trabalho, tá? Depois de todas essas diminuições, eu fiquei com 20 pontos. Agora, eu vou trabalhar sobre esses 20 pontos daqui pra frente, tá? Nessa primeira volta que eu vou trabalhar aqui dos 20 pontos, eu vou trabalhar em BOL. Então, aqui, nessa primeira volta, eu vou trabalhar toda ela pegando só aqui, ó, de novo a alcinha de dentro do meu trabalho, para depois a gente dar o acabamento do sapatinho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui 20 pontos, que é o que eu tenho aqui, em BOL, na volta de número 16, tá? Vamos lá, então, trabalhar toda essa volta assim. Finalizada aqui, então, meus 20 pontos em BOL. Agora, eu vou voltar a trabalhar só carreiras múltiplas de novo, de ponto sobre ponto, tá? Então, agora, eu vou pra volta de número 17, e da volta de número 17 à volta de número 34, eu vou trabalhar só ponto sobre esses 20 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar assim, agora pegando meu ponto normalmente, né? Vou usar um marcador de pontos agora daqui pra frente, pra mim não me perder nas minhas voltas. E trabalharei, então, num total agora de 18 voltas de ponto sobre ponto, tá? Mas quando eu tiver aqui feito umas 5 ou 6 voltas nessa cor de pele, eu venho com vocês de novo aqui pra gente fazer aqui o acabamento do pezinho e começar a colocar enchimento pra não ficar muito difícil de encher essa peça, tá? Então, vou fazer algumas voltas aqui e volto com vocês, mas a gente vai ter que fazer agora aqui 18 voltinhas. Então, trabalharemos da volta de número 17 até a volta de número 34 de ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, pessoal, fiz algumas voltas e voltei aqui com vocês pra gente fazer o acabamento aqui do sapatinho, tá? Então, eu vou vir com o meu fio vermelho aqui. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no bracinho, uma carreira de pontos baixos. Porém, aqui, ao invés de eu pegar assim o meu ponto, como eu pego para os acabamentos, eu vou pegar ele ao sentido contrário. Eu vou pegar o meu ponto assim, ó. Eu vou vir aqui no meu ponto e eu vou pegar ele de baixo para cima, tá? Vou puxar meu fiozinho aqui, vou fechar em baixíssimo. E agora, eu vou fazer uma volta de pontos baixos, um pontinho para cada alcinha dessa que eu tenho aqui, tá?
Então, eu vou seguir agora trabalhando até o final em ponto baixo, um ponto para cada alcinha, pegando nesse sentido. E eu faço isso antes de encher a minha peça, senão depois fica muito complicado de fazer, tá? Então, vamos seguir aqui essa voltinha assim. Quando eu chegar ali no final, eu vou rematar o meu fio, cortar, e depois que eu encher essa peça, eu vou esconder ele lá pra dentro, tá? E também, depois que eu terminar essa volta aqui, eu já vou começar a colocar enchimento, e o meu pezinho eu já vou deixar todo cheio também, pra depois não ficar muito alto e muito difícil de encher. Então, conforme eu vou fazendo aqui, eu já vou enchendo. Chego no final dessa voltinha aqui, dou um baixíssimo e arremato o fio. E de volta com vocês quando a minha perninha já tiver com as minhas 18 carreiras prontas. Cheguei aqui no final, então, das minhas 18 voltas. Eu vou cortar este fio, que eu não vou mais precisar dele por enquanto. Vou voltar ao último ponto novamente aqui e vou passar para a cor vermelha, para mim trabalhar o shortinho. Então, vou vir aqui agora com o meu fio vermelho. Vou fechar meu último ponto aqui já na cor nova. E agora eu vou trabalhar esta volta ainda de 20 pontos, porém com a cor vermelha. Então, agora eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto, no total de 20 pontos. Vamos lá, então. E essa foi a volta de número 35. E agora, na volta de número 36, eu sigo trabalhando os 20 pontos, porém, nessa volta aqui, agora, eu faço toda ela em BOL, novamente, para preservar a alcinha ali, para nós trabalhar o acabamento do shortinho, tá? Então, eu vou trabalhar agora, sigo trabalhando os 20 pontos, porém, essa volta eu trabalho em BOL, pegando somente aqui a alcinha de trás do nosso trabalho. Vamos lá, então, até o final, assim. Finalizada, então, aqui é a minha volta de BOL. Agora, eu vou seguir trabalhando ainda sempre os mesmos 20 pontos. Agora, então, eu vou para a volta de número 37, eu vou trabalhar da volta de número 37 à volta de número 43, num total de 7 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora vamos subir 7 voltinhas de 20 pontos, e daqui pra frente eu volto a trabalhar o meu ponto normalmente, assim, pegando as duas alcinhas de novo, tá? Então, vamos subir agora 7 voltinhas, vamos até a volta de número 43. Terminei as minhas 7 voltas aqui, e eu já enchi minha perna, tá? Já tá cheinha, mas aqui nas 3 últimas carreiras eu não pus enchimento, porque agora no sistema que a gente vai fechar e depois emendar essa perna, eu preciso que aqui em cima ela esteja mais vazia, para que depois ela tenha movimento na hora de sentar, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Agora eu vou pegar a minha perna e vou colocar ela assim, porque eu preciso que ela esteja bem alinhada aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu fiz assim. E agora eu vou ver se o meu final da minha carreira tá bem no meinho aqui, ó. Pra eu poder fechar ela. A minha, eu vou ter que fazer mais um pontinho aqui. Vou caminhar mais um ponto, pra ela ficar bem no meio. Vocês veem aí na de vocês, provavelmente se vocês seguiram a minha receita comigo, vai dar bem no meinho também, tá? Aqui, ó. Agora, o meu final tá bem no meinho. E agora, eu vou fechar essa perna da seguinte forma. Deixa eu ver se ela tá bem retinha. Tá bem retinha. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui no próximo ponto, mas vou pegar junto o ponto aqui da frente, ó. Eu vou fechar, eu vou trabalhar em ponto baixo como se eu estivesse costurando a peça, tá? Então, aqui, ó. Venho no próximo e no próximo lá da frente. 2.
3. Peraí, que isso aqui ficou meio falhadinha. Então, aqui fiz 1. Vou repetir o segundo aqui, porque ele ficou meio... A linha ficou repuxada. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E o 10º aqui, esse bem do cantinho aqui. E 10. Tá? Aqui. E eu fechei assim, porque depois é nesses pontos aqui que eu vou trabalhar, tá? E eu vejo que a minha perna tá bem retinha, tá bem alinhadinha. Agora, esse fio aqui, eu posso dar mais um nozinho aqui, cortar e rematar ele. Desta perna, eu vou rematar o fio. Da próxima perna que segue, que eu vou fazer 2, eu não vou cortar o fio. Eu vou, quando eu chegar aqui no último, eu deixo ele na agulha, porque a partir daqui nós vamos emendar a outra perna, tá? Então, e aqui nessas alcinhas que eu tenho aqui, que eu preservei em BOL, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei no braço, ó. Uma voltinha de ponto baixo para dar um acabamento, tá? Farei 2 pernas, obviamente, né? E para depois a gente unir elas, tá? Então, aqui eu já rematei a minha. Ela tá bem cheinha, toda cheinha, só aqui no final que ela tem pouco enchimento, porque eu preciso que ela tenha pouco enchimento para que ela tenha esse movimento aqui, ó. Para que depois ela fique sentadinha. Então, aqui, o final das perninhas não pode estar muito cheio, tá? Então, essa primeira aula fica por aqui, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai unir as pernas, subir o corpinho e encaixar os bracinhos, tá? Então, eu espero que vocês estejam gostando da aula e até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus!